Olá, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Assim como no caso do Pix, essa notícia aqui também está pegando muito ruim para o governo. Alterar regras para conseguir vender alimentos vencidos no mercado, para ver se baixa a inflação. Petista sonhou com a picanha e vai ter comida vencida no prato. Mas o L. O governo Lula avalia mudar regras de validade de alimentos. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, discute medidas para baratear o preço dos alimentos, o que vem sendo um ponto de desgaste para o Palácio do Planalto e alvo de cobranças do mandatário. Alguns dos ministérios começaram a analisar medidas encapadas pelo setor varejista. Uma das propostas avaliadas é mexer nas regras para a data de validade dos alimentos. Procurada, a Casa Civil disse que as medidas serão avaliadas e construídas em reuniões com os ministérios e outros órgãos governamentais, com a garantia da participação de produtores e associações. Então, não temos como confirmar no momento quais serão as medidas adotadas. Na quinta-feira, 30, está prevista uma reunião decisiva, ou seja, daqui a alguns dias, da equipe econômica com os ministérios da Agricultura e também do Desenvolvimento Agrário para fechar um plano para combater o problema. A questão do preço dos alimentos foi um dos momentos mais tensos da reunião ministerial realizada na segunda-feira 20, como mostrou a Folha de São Paulo. Lula interrompeu a apresentação do ministro Paulo Teixeira de Desenvolvimento Agrário para dizer que esperava a apresentação de medidas para baratear os preços. Nesta quarta-feira, 22, ou seja, ontem, o ministro Rui Costa disse que o governo vai buscar um conjunto de intervenções para baratear o preço dos alimentos. Ele afirmou ainda que recebeu sugestões de associações de supermercados e que deve acatá-las, mas sem detalhar as medidas. No final do ano passado, Lula fez reunião com redes de supermercado e eles sugeriram algumas medidas. Vamos implementá-las agora no primeiro bimestre. A partir dessas reuniões, ouvindo produtores, buscar medidas para que consigam reduzir preços dos alimentos, disse. Ai, caramba! Integrantes do governo reconhecem que algumas medidas propostas pela Abras, Associação Brasileira de Supermercados, já estão em análise dentro do governo. A principal delas seria a notificação das regras sobre a data de validade dos alimentos, para adotar o modelo chamado Best Before. Consumir preferivelmente antes de. Nele, o produto pode perder frescor ou nutrientes após certa data, mas pode ainda ser seguro para uso. O modelo usado no Brasil considera a data de validade. Dentro desse período, o produto é considerado seguro para consumo. Após o vencimento, ele não deve ser ingerido. Segundo a Abras, a mudança poderia provocar uma economia de 3 bilhões ao reduzir desperdício. Queria o picanha e botar alimento vencido no prato. Essa medida implica a aprovação de um projeto de lei, além de mudanças promovidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O interlocutor do Palácio Planalto minimiza a discussão relacionada a essa medida. Ele afirma que a cobrança de Lula pegou alguns ministros de surpresa e que, por isso, alguns estão avaliando a pauta dos varejistas para ter uma resposta pronta para as cobranças. A questão da validade dos alimentos é uma pauta antiga da Abras. Ainda em 2021, o governo Jair Bolsonaro disse que iria criar um grupo de trabalho para avaliar a proposta de flexibilização da regra para que trata da validade de alimentos no Brasil. A iniciativa havia sido anunciada pelo então ministro da Agricultura, Tereza Cristina, durante o evento da Abras. O pacote de medidas propostas pelo setor varejista foi apresentada a Lula durante uma reunião no Palácio do Planalto, em novembro, com a presença de vários ministros. As medidas também incluem a autorização para a venda de remédios sem receita em supermercados e a redução do prazo de reembolso dos cartões de crédito. Mas o governo, no entanto, se mostra descrente em relação a essas medidas e busca outras soluções. A expectativa é que o martelo seja batido em uma reunião no dia 30 de janeiro, entre os ministros Fernando Haddad, Fazenda, Carlos Fávaro, Agricultura e Paulo Teixeira. O governo tem descartado qualquer tipo de medida intervencionista, como o controle de preços e regulação de exportação. Uma ala do governo defende, por exemplo, trabalhar nos preços mínimos dos produtos, dos alimentos agrícolas, que é estabelecido pelo CMN, Conselho Monetário Nacional. Isso possibilitaria trabalhar melhor com os estoques. Mas você acha que ficou só nisso? Ficou, não. O governo descarta a mudança de data de validade de alimentos, por enquanto. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira, 22,
que o governo federal não pretende mudar a data de validade dos alimentos para barateá-los. A diminuição de preço dos alimentos foi uma das principais demandas do presidente Lula durante a reunião ministerial. O ministro-chefe, Rui Costa, nessa quarta-feira, foram várias sugestões do setor varejista, que estarão incluídas nessas análises que iremos fazer agora. Uma dessas sugestões é essa, e eles relataram lá a existência de prateleiras diferentes ou até de supermercados diferentes que vendem produtos com a validade vencida. Essa não é a cultura do Brasil, não é a prática do Brasil, então não vejo nenhuma possibilidade dessa sugestão específica ser adotada, disse Costa em entrevista à CNN Brasil nessa noite. A Associação Brasileira de Supermercados Abraço sugeriu ao governo a flexibilização dos prazos de validade de alimentos. Os representantes do setor foram recebidos por Lula nesta terça-feira. A medida levaria a uma mudança nos rótulos de enlatados e biscoitos, por exemplo, que poderiam ser vendidos com preço reduzido após a data de validade impressa na embalagem. Em 2021, a Abrasa havia sugerido a revisão das regras para a validade dos alimentos com a adoção da prática do Best Before. Nesse caso, a frase válido até, seguida da data de vencimento, seria substituída por melhor consumir até. A proposta foi criticada nas redes sociais. O deputado federal Nicolas Ferreira ironizou o governo. A picanha não veio, e se vier será podre, disse em referência à promessa de Lula durante a campanha eleitoral. Com a repercussão negativa, Nicolas afirmou que se as redes já estão fazendo o governo recuar, milhões nas suas farão ele parar. Na semana passada, o governo revogou o ato normativo da Receita Federal que ampliava a fiscalização do Pix após críticas nas redes sociais. Cozinheiro gourmet para eles, picanha estragada para você. Assinado o pai dos pobres, disse o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele prometeu picanha e não disse a qualidade, então pode ser podre mesmo. Não é ele que vai comer, acrescentou. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que, se não fossem as redes sociais, o governo Lula poderia colocar alimentos vencidos no prato do povo brasileiro. O deputado Maurício Marcon disse que Lula prometeu picanha e cerveja e vai entregar bolô e mofo. Rui Costa havia dito pela manhã que o governo faria um conjunto de intervenções para baratear os alimentos. Vamos fazer algumas reuniões com o Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Fazenda para buscar conjunto de intervenções que sinalizem para o barateamento dos alimentos, disse o programa Bom Dia Ministro, da EBC. O ministro mudou o discurso durante a entrevista à CNN Brasil nesta noite, apontando que o governo não fará intervenção nos preços, apenas adotará medidas para reduzir os preços. Ele destacou que as medidas serão discutidas com os ministérios e produtores. Para não ter ruído de comunicação e ninguém ficar derivando para outras imaginações, vamos substituir a palavra intervenção por medidas, disse o ministro. Reafirmo, não haverá intervenções do governo, mas adoção de medidas para baratear os alimentos que estão na mesa do povo brasileiro, reforçou em uma postagem no X. Mas não ficou só por isso. Eles tomaram do presidente Lula, tá todo mundo muito assim receoso de antecipar medidas, mas o próprio ministro Rui Costa dá uma dica na fala que ele fez hoje mais cedo, dizendo que medidas em supermercados já poderiam ser adotadas no segundo bimestre, no primeiro bimestre. E aí eu fui atrás, descobri que o presidente Lula teve uma reunião com associações de supermercados e da indústria de alimentos em junho, no meio do ano passado, e essas associações Globo News passando pano novamente, como sempre, para o Lula, ou seja, eu tenho ela chamada em chamar de Lula News, não de Globo News. Associações levaram uma sugestão para se alterar, para mexer a regulação da data de validade dos alimentos. E aí seria o seguinte, adotar uma política que já é usada nos Estados Unidos e no Canadá, que ele... Isso eu ia me dizer, ai, mas os Estados Unidos usam, você não admira os Estados Unidos? Não é porque lá eles têm um negócio que eu não acho bom, que eu vou querer que isso seja trazido aqui para o Brasil, igual o negócio do Pix. Igual, aliás, o negócio de cadastro de animais que lança na Europa, em alguns países, os donos de animais, eles pagam imposto sobre os animais. Sim, eles pagam imposto. É só você pesquisar na internet que você vai encontrar, porque não é possível que seja burra a ponto de não saber nem pesquisar no Google sobre isso. E esse negócio de cadastrar animais para depois, futuramente, vir imposto, veio lá da Europa. Então, você não vem dizer que não foi avisado, porque se foi avisado, sim. Eles chamam lá de best before, ou seja, em vez de ser uma data validade limite para o consumo do alimento, seria uma recomendação, é melhor usar antes da data tal. Segundo a Abras, que é uma dessas associações que foi ouvida pelo presidente Lula no ano passado, isso poderia representar uma redução no desperdício de alimentos em até 3 bilhões de reais. E isso só
para a gente pontuar aqui, valeria apenas para alimentos menos perecíveis, como alimentos embalados a vácuo, grãos, enlatados, ou seja, biscoitos, aqueles alimentos que têm menos risco de estragarem. Agora, ressaltando que há um receio dentro do governo de antecipar essas medidas, tudo só vai ser decidido, o martelo só vai ser batido após uma reunião com o presidente Lula. Vai, Nunes, entregue alimento vencido para os seus leitores, para o seu gado, confia, vai dar super certo, confia. E manda alimento estragado pro povo e vê o povo feliz por comer alimento estragado, confia que vai dar super certinho, confia. Que está prevista já uma expectativa de que essa reunião eles tomaram. Confia, vai dar, ó, joinha, 100% certinho. O povo vai amar comer alimento estragado, vai amar. Então, meus caros petistas, o que vocês acham disso? Hein? Aposto que estão amando, né? Imagina comer picanha estragada, que maravilha, que delícia deve ser isso, não é verdade? Ai, meu Deus. Então, meus caros seguidores sérios, o que vocês acharam disso? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se no canal caso seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o senhor permitir. Vai ter pique estragada? Sim. Pequena não boa, mas estragada. Tá bom, petiste?